Olá, boa noite. Boa noite para todas e todos, todo mundo que ainda vai entrar aqui na live. Para você que vai assistir depois, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a nossa conversa, essa roda de conversas hoje, tem mulheres, né? Só tem mulheres. Tem a Nath, tem a Tia Lili, conduzida, né, por esse encontro de hoje, conduzido pela Tia Lili e por mim, né? Lívia, e bem, na nossa conversa de hoje a gente vai tentar tratar um pouco mais sobre o que é o feminismo, né, qual a importância do feminismo nos dias de hoje, e daqui a pouquinho elas vão estar entrando. E para você que vai estar acompanhando, que vai assistir depois a live, eu quero pedir para você seguir a página. A gente também tem um perfil no YouTube, então um canal no YouTube que a gente coloca depois todo o conteúdo lá, e aí você pode acompanhar também depois essas lives lá no YouTube. Então eu vou chamar aqui para nossa conversa a Nath, e já já a Tia Lili também está entrando. Convidei. E hoje vamos ter que dividir aqui o microfone com a minha cachorra que tá agitada. Então, paciência, né? Oi, Nath. Agora sim, eu cheguei aqui com a câmera virada. Porque o Instagram ele faz isso mesmo, né? A gente entra na live aí tem que virar a câmera. Mas é assim mesmo. E aí eu tô agora nesse comecinho, né, falando para o pessoal que segue aqui, que acompanha toda quinta-feira, a gente tá colocando essas lives, essas conversas também no canal do partido, que é PCdoB Petrópolis. Igual tá aqui, tá no YouTube também. E aí é bacana, né? Eu acho que é uma oportunidade também que a gente tem não só de gerar conteúdo, né? Mas de oportunizar que as pessoas também se aprofundem em uma série de assuntos e aí popularizar, sabe? Eu acho que é importante isso, né? E ocupar, o que a gente sempre fala, né? Ocupar essas mídias, né? Então, Perfeito, perfeito, Lívia. A gente tem que trazer conteúdo, né, diferente aqui para essa rede que às vezes fala tanta bobagem, né, difunde tanta bobagem. A gente tem que produzir bons conteúdos. e tão tóxica, né? Por tantas É, vezes o Instagram é tóxico, né? Exige da gente, enfim, que a gente seja feliz o tempo inteiro, né? Tia Lili chegou agora também aqui na nossa conversa. E aí, Tia Lili, tem que virar a câmera para você. Quando a gente entra aqui, o Instagram, ele tá conseguindo ouvir, Tia Lili? Peraí, como é que faz isso? Você vai clicar, Aqui, tem um botãozinho aí de virar a câmera. Eu acho que tá indo, hein? Algum problema com a sua internet? não, tá errado, Não foi? Não foi ainda. tá errado ainda. Tem tipo Não. um meia volta vou ver aí. Isso, aqui. Aê, muito Achei. bem. Muito bem, Tia Lili, maravilha. Então, estamos aqui Show. hoje. Oi, Natália. oi, Tia Lili, tudo bom? Bom, tudo bom? Boa Boa noite, noite, Tia Lívia. Lili, minha querida. Pessoal, estamos aqui hoje nessa live só, além de ter participação de mulher, conduzida por mulheres, né? E é importante a gente tratar sobre o que é o feminismo, sabe? Eu acho que a gente tem a oportunidade de estar com a Nath aqui hoje, que é a Natália Trindade, que foi candidata a vereadora no ano de 2020, candidata a vereadora na cidade do Rio de Janeiro, numa candidatura maravilhosa, que é uma candidatura coletiva, dificílima de conduzir, mas lá numa candidatura coletiva no Rio. E, além disso, a Nath já é militante, não só partidária, mas da juventude, desde muito jovem, e é membro, né, quadro da Direção Nacional da União Brasileira de Mulheres, e também a Tia Lili participando aqui da nossa live, ajudando a mediar. Tia Lili, que é presidenta da União Brasileira de Mulheres aqui de Petrópolis. Então, você, mulher que está acompanhando a nossa live, sabe que a gente tem como se organizar aqui em Petrópolis, em diversas entidades, para a luta feminista, e a UBM é uma dessas entidades. E, enfim,
quero convidar, além disso, convidar as mulheres. A gente precisa tratar um pouco mais sobre o que é o feminismo, né? E a importância do feminismo na vida das mulheres. E eu quero já fazer uma pergunta para a Nath, que é o seguinte, Nath. Você que já é militante feminista há tanto tempo, né? Não sei quando que você se entendeu feminista, porque isso é uma coisa que a gente também vai se entendendo, né, ao longo do tempo. Mas você acha que o que o feminismo, sabe, representa na vida das mulheres? Você acha que isso como muito além, né, da célebre frase que a gente não nasce mulher, que a gente vai se tornando ao longo do tempo, mas além disso, né, o que o feminismo, no seu entendimento, tem hoje para contribuir na nossa vida em sociedade para a vida das mulheres? Bem, Lívia, essa pergunta já é dificílima, né? Já rende muito. Mas primeiro eu quero agradecer o convite. É sempre maravilhoso estar com vocês de Petrópolis, com você, Lívia, com você, Tia Lili. Sou muito fã das duas. E para mim é gratificante, é um prazer ter vocês como minhas camaradas. Então, para mim, isso aqui é um papo, é uma conversa. E vou aproveitar e abusar das informalidades, né? Não vai ser uma mesa. Fica inclusive o convite, né? Se alguém quiser algum momento ouvir algo mais sério, uma coisa mais acadêmica, pode participar das mesas que o PCdoB, que o BM, que as entidades, que as universidades têm construído e acompanha o que a gente constrói, né? Fazer um marketing aqui, né? Me segue meu @, coisas desse tipo. E se fizer sentido para vocês que a gente estiver conversando aqui, aperta no coraçãozinho e faz subir aqui os coraçõezinhos na imagem, que é legal também para saber se vocês estão gostando do que a gente tem conversado aqui. Mas já respondendo a sua pergunta, Lívia, eu acho que eu me entendo feminista num processo muito diferente, assim, porque as pessoas vinculam, né, ser feminista com ser de esquerda. É um vínculo quase que natural da política. Só que não é. Eu venho de uma construção, inclusive, que as pessoas odiavam se chamar feminista, mesmo filiado a uma organização de esquerda, porque existia essa compreensão de que se dizer feminista era estar atrelado às lutas partidárias, que a classe é mais importante. Mas ser feminista não é dizer que a classe é menos importante, que a questão de classe é menos importante. É entender que existe um marcador social que nos diferencia, que é a questão do gênero, assim como tem a questão da raça, assim como tem a questão da sexualidade. Enfim, tem várias características que constroem outras perspectivas, uma outra relação com a sociedade. E a interpretação que a gente precisa ter, né, e que eu passei a ter, é que esses movimentos eles precisam somar nessa compreensão de classe que a gente tem, de que tem uma luta de classe posta e que esses movimentos eles não podem andar em separado, eles não podem ser dissociados do que a gente constrói. E por que isso? Porque mulher é classe? Não é isso. É porque identificar essa questão de gênero é conseguir que a gente faça uma análise material real. E o meu entendimento enquanto feminista parte dessa perspectiva. Eu não quero resolver só a vida da mulher. Eu parto de uma perspectiva de que resolver a vida da mulher resolve a vida da sociedade. Por quê? Porque as bases materiais da construção da nossa sociedade brasileira em específico parte de uma opressão da mulher, assim como parte da opressão do negro. Mas isso é à toa? Não, isso tem uma construção histórica, né? Eu não estou tirando isso da minha cabeça. A gente vai observando que a população brasileira ela é formada por mais de 50% de mulheres, 52%, aí, uns quebrados por cento. Eu espero e estou muito ansiosa para que a gente tenha o censo, porque a gente vai ter um outro parâmetro populacional
que vai fazer a gente refletir sobre qual é a situação atual, inclusive da composição das identidades, né, dos marcadores sociais do nosso país. E eu me entendo feminista, né, nesse lugar de ter vivido uma vida em que a minha mãe dizia para mim assim: se você der certo, o que é dar certo? Você da visão, né, do senso comum, entrar para a faculdade, não dar trabalho, enfim, dentro de uma condição como se fosse obrigação, né? Enfim, se você der certo, todo mundo vai querer ser seu pai, seu tio, seu primo, seu alguma coisa, mas se você der errado, você é só filha da sua mãe. E eu gravei isso na minha cabeça de uma forma porque mostra exatamente a solidão da maternidade. Esse negócio eu fui pensar só depois, viu, gente? Com muita teoria, com muita leitura. Mas eu ficava pensando o tempo inteiro. Eu ficava assim, cara, a minha mãe largou a vida dela, né? Os desejos, os sonhos que ela tinha de fazer outra coisa depois da faculdade. E tomou esse lugar, né, de ser mãe, de correr atrás de dar sustento. A minha avó passou por isso, né, porque minha avó era empregada doméstica e ela deixa de ser empregada doméstica para poder cuidar de mim e depois para cuidar da minha irmã, né, de nós duas. E no final das contas era sempre esse processo. E eu ficava pensando assim, será que quando chegar a minha vez vai ser assim também? Eu vou ter que largar alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que eu sonho? E isso ficava toda hora martelando na minha cabeça e eu não entendia o que era isso. Aí que eu fui entender o tal do feminismo. E aí eu fui entender, a partir do feminismo, que tudo isso não é normal. Que não deveria ser uma obrigação eu ficar pensando que se em algum momento da minha vida eu vou ter que abrir mão de algum sonho meu, de alguma coisa, porque eu quero ser mãe, ou porque eu me tornei mãe, engravidei, sem planejamento, né? E não tem alguém do lado, enfim. Não deveria. E aí eu fiquei pensando muito nisso, eu fui pensando nos feminismos, foi fazendo muito sentido para mim. E uma outra situação foi que eu entrei para política tem 10 anos, né, Lívia? Eu tô fazendo 10 anos na política, fazendo parte de movimento social. E há 10 anos atrás eu era uma menininha lá do centro acadêmico. E no centro acadêmico, eu fui fazendo as coisas, fui correndo atrás, né? Aquela coisa tradicional, preparando evento, cuidando das coisas. E as pessoas, e a organização que eu, né, sempre fiz parte, a União da Juventude Socialista, passou a me colocar nessa posição de ser a coordenadora do processo, né? A diretora executiva. E eu sofri violência política de gênero pela primeira vez na minha vida, assim. Eu não sou a Manuela Dávila, não sofri nenhuma das bizarrices que ela já passou, que é um negócio surreal você ter que escolher não ser candidata porque pela violência que você sofre, que a sua família sofre. Mas eu passei uma semana de homens me difamando para a faculdade inteira, para os agentes políticos, porque eu não poderia ser a próxima diretora executiva indicada pela União da Juventude Socialista de jeito nenhum. E eu não conseguia entender na época que isso era uma violência política de gênero. Eu demorei 1 ano conversando com as pessoas ao longo de 1 ano inteiro para entender que o que eu vivi foi uma violência política de gênero. E quando eu entendo e consigo verbalizar isso para as pessoas depois de 1 ano, né, e verbalizando dessa forma, que eu consigo contar para muita gente, eu só consegui fazer isso por causa de uma petropolitana, Flávia Calé, que era secretária de organização, ou ela era dirigente universitária na época, de movimento universitário, e ela bateu no meu ombro e falou assim, conta, porque o que você passou é muito sério. E ela me deu uma força, eu acho que ela nem sabe, assim, mas ela me deu uma força tão grande, porque quando ela falou assim, conta, eu pude sistematizar na minha cabeça o que eu vivi. E eu pude contar para outras meninas, e veja bem, né? Eu era só de um centro acadêmico, que é uma entidade de base do movimento estudantil. Eu não estou falando de DCE, eu não estou falando de UNE, eu não estou falando de União Estadual dos Estudantes. A violência política de gênero contra a mulher, ela está posta em todos os lugares. E a gente só coletivamente, né? Eu me torno mais forte, porque coletivamente a nossa organização passou a entender que isso era muito grave e que eu precisava estar ali, sim, enquanto diretora executiva
e que não poderia ser outra pessoa. Porque se a gente deixasse passar, se tivessem me tirado, eles estariam certos e eu estaria errada. E eu estaria errada por quê? Só porque eu sou mulher. Então veja, né, como as coisas são operadas, inclusive na esquerda. E estou falando isso porque a gente tem feito uns movimentos, né, de ficar identificando os violentadores, os assediadores como bolsonaristas. Infelizmente, isso, ser machista, ser misógino, não é só do lado dos bolsonaristas. A gente tem muita gente do nosso lado que precisa botar a mão na consciência, participar de formação, ouvir essa live, para entender que às vezes coisas pequenas são profundamente violentas e que afastam as mulheres dos espaços da política, dos espaços da sociedade, que fazem elas desistirem do mercado de trabalho, fazem elas desistirem dos sonhos. Então, para mim, o meu contato com o feminismo foi esse, Lívia e Tia Lili, foi quando eu passei a racionalizar várias coisas que eu já tinha vivido ao longo da minha infância, da minha adolescência. E para mim esse foi o grande marco, assim, na minha vida. Foi quando eu falei, putz, eu não tenho como não ser feminista. Não tenho. Tia Lili, eu acho que seu microfone tá mudo. Ah, Não, é o meu. não. Isso. Beleza. Pode falar com a Nath aí. Foi. Muito bom, Nath. É um prazer ouvir você, sabe, enquanto tão jovem, me fazendo despertar todas essas questões. E aí foi uma pergunta que eu me fiz quando Lívia me passou a pauta, né, e junto com você falando, é que eu digo, gente, como nós mulheres vamos nos perceber feministas? Porque é aquela coisa que você falou, é quase que um preconceito ser feminista, dentro de algumas rodas, não é? E quando eu nunca falo, sou feminista, tá? Não sei por quê, culturalmente, só que eu vejo que as minhas ações, né, enquanto de luta, enquanto tentar e conseguir proteções para a sociedade inteira, não só para as mulheres, porque eu acho que é isso que a gente também é ser feminista, né? Não é só você olhar as questões da mulher, mas a questão da sociedade. Porque se você luta contra o feminismo, você está lutando contra si mesma. Perfeito. Você não está permitindo que isso seja livre, sabe? Que seja escolha. E aí eu te pergunto, como que numa roda de conversas se pergunta para as mulheres como é que se faz com que elas despertem que são feministas? Porque muitas são, mas não se identificam. E aí a gente levantar, né, toda uma história, todo um movimento dentro do Brasil, quando você começa a conversar, vira uma história, né, vira um papinho. Mas não é o nosso dia a dia. E quando eu vou ao mercado e eu digo, não vou comprar isso aqui porque está caro e é para minha família, eu estou sendo, além de mãe, estou sendo feminista, economista, sabe? Tudo junto. E como que a mulher se identifica dentro desse contexto social como feminista? Perfeito, Tia Lili. Eu acho que esse é o desafio, viu, dos movimentos sociais no nosso país. Sim. E, em especial os nossos, né, que são comprometidos com a luta emancipacionista, que não estão pensando só numa perspectiva individual, né? O feminismo que a gente constrói, que é o feminismo emancipacionista, ele é vivo, né? Ele não é algo que está posto, consolidado. Eu acho que, inclusive, ele vive um momento de transformação e de reflexão muito a partir das questões raciais que estão postas. Quando você, Tia Lili, fala para mim que não consegue, não se vê falando, não tem costume de falar que é feminista, isso para mim diz muito sobre ainda a teoria feminista, a construção feminista ser um feminismo branco. Que o feminismo emancipacionista não busca ser, na sua teoria, ele sempre traz a perspectiva de gênero, raça e classe, mas, infelizmente, a gente precisa reconhecer isso, né?
que o movimento feminista no Brasil, pela sua construção histórica, ele é um movimento majoritariamente de mulheres brancas. E quando as pessoas me perguntam, inclusive, e eu aprendi, inclusive, o feminismo a partir de um prisma do feminismo branco. O prisma do feminismo negro, das questões raciais, elas vão vindo num outro momento da minha vida e que me fazem pensar exatamente isso, assim. Porque a gente precisa fazer a luta das mulheres embranquecida, ou se embranquecer para fazer a luta das mulheres. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque isso, inclusive, trata da forma que eu dou aula. As minhas aulas, inclusive, que não são necessariamente sobre feminismo, né? Eu dou aula sobre várias coisas, mas se é sobre uma perspectiva social, eu sempre falo, ou busco falar e dar exemplos a partir de uma perspectiva de gênero, de raça e de classe. Por quê? Porque não dá para falar de gênero sozinho. A gente falar de um lugar ou tratar como se o gênero fosse universal, e ele não é universal. Nós não somos todas iguais, a gente vive relações completamente diferentes. Inclusive, entre as pessoas, né? Pessoas negras são diferentes entre si, pessoas LGBT são diferentes entre si, as vivências são diferentes, porque as nossas realidades são completamente diferentes. Então, inclusive, esse é o perigo quando a gente está falando da vivência, né? Querer transformar a vivência em pauta para todo mundo, porque cada um vive uma vida. Sim. Mas o que eu acho que é possível a gente fazer? Primeiro, é a gente falar que é feminista, igual falar que é comunista, porque as pessoas olham e ficam assim, acham que comunista é um bicho de outro mundo, acham que a gente é esquisita. Sim. Aí, geralmente, né, se eu não estiver num lugar perigoso, eu falo, as pessoas sabem pelo meu perfil, né, que eu sou filiada a um partido, que eu sou comunista, e falo para as pessoas, olha, é isso aqui que você tá vendo, essa pessoa, gente boa, que toma uma cerveja, eu só acho que o mundo deveria ser diferente. Eu não tenho condições de fazer a revolução nesse momento, assim, queria muito ter, mas inclusive acho que nem sou eu que vou conseguir. Eu tô aqui correndo atrás do meu, agora eu quero viver uma vida que eu possa apresentar, pelo menos, um mundo que eu acredito, que não é esse mundo. É a mesma coisa sobre ser feminista. E é importante a gente apresentar a nossa perspectiva de ser feminista, senão, de fato, as pessoas passam a achar que feminista é só a mulher que não raspa o sovaco. Porque eu tinha horror de ser feminista. Eu ficava assim, feminista não raspa o sovaco? Não quero. Não usa maquiagem? Não quero. Não arruma o cabelo? Não quero. E ficava assim, não quero, porque eu achava que era era raso, porque isso não era sobre a minha realidade. As mulheres negras sofrem uma objetificação do seu próprio corpo. Eu nunca precisei lutar para sair com roupa curta, porque eu sempre fui incentivada a sair com roupa curta. O meu corpo sempre foi propriedade de outro, e eu sempre fui incentivada a acreditar que o meu corpo era para ser de outra pessoa e não meu. O feminismo ele é importante para isso, mas não pode ser o feminismo das mulheres brancas. Ele precisa ser um feminismo das mulheres negras, mas não porque só a mulher negra que pode achar isso. Não, é porque muda, a gente inverte a pirâmide. E aí eu vou dar um exemplo concreto que eu gosto, né? Que é o seguinte. Se a gente resolve a base da pirâmide, a gente resolve o topo da pirâmide. E o que eu quero dizer com isso? Vou trazer um exemplo, inclusive, a partir da perspectiva do trabalho. Se a gente resolve, a maioria, né, foca aí em trabalho para a mulher, e a gente coloca a maioria das mulheres negras empregadas, no emprego formal, com carteira assinada, a gente, quando for olhar os indicadores sociais, a maioria da população vai estar empregada. E aí a gente vai resolver essa grande massa agora que bateu 15% de pessoas que estão passando fome, são de famílias chefiadas por mulheres negras. São essas famílias que vão parar de passar fome. Mas você está defendendo então que outras pessoas passem fome? Não. É exatamente por isso que eu sou comunista. Eu sou comunista porque eu quero que ninguém mais passe fome. Agora, eu preciso do feminismo. E eu preciso de um feminismo que é forjado no seio do nosso povo para entender que não serve a gente ficar falando que a grande luta das mulheres foi a luta pelo trabalho. Porque não foi. A grande maioria das mulheres sempre trabalhou.
Só que a grande maioria dessas mulheres, elas iam trabalhar como quituteiras para poder juntar dinheiro e pagar a alforria do seu irmão, do seu filho, do seu esposo, que não era esposo, né? Porque não podia casar, escravo não podia casar oficialmente pelas regras civis. Mas veja bem, essas mulheres sempre trabalhavam, elas sempre estavam ali com o corpo no espaço público, na praça pública. Então não dá para falar que a principal, né, que a luta das mulheres era a luta do emprego. Não, existiu essa luta, porque as mulheres, né, pela regra, pela lei, não podiam trabalhar sem autorização do marido ou do pai. Mas quem eram essas mulheres? A gente precisa botar a cor e a raça, a gente precisa botar classe, a gente precisa dizer quem eram essas mulheres. Porque essas mulheres, infelizmente, representam uma menor porcentagem. Mas o nosso feminismo precisa ser, né, como a Vivi falou aqui, 99%, né? Tirando, inclusive, é 99%, porque o 1% é fazendo referência a essa classe que tem acesso a 1% da fortuna do mundo, que tem mulher. A gente não pode achar que 1% dos bilionários do mundo é só composta por homens, porque senão a gente está mentindo. Não é. É uma grande maioria de mulheres também. Isso. Pois é. E Nath, muito boa essa sua comparação aí com aquele livro Feminismo para 99%, né? Porque, veja bem, quando a gente fala sobre ser feminista, e aí tá muito bacana aqui a conversa, é muito difícil, e aí eu compartilho de algo que a Tia Lili falou, que é se identificar feminista, porque eu demorei para dizer que eu era feminista, sabe? Porque eu também olhava assim e pensava, gente, mas eu não sou como essas mulheres, porque é por conta do estereótipo do feminismo. Então, quanto mais a gente se diz, bem, eu sou feminista, eu sou comunista, sabe? Eu sou mulher lésbica. Eu sou professora, sabe? As pessoas também, e aí, quando eu digo pessoas, né, é a grande maioria da sociedade, também podem olhar para nós e para tantas outras e entender o que quer ser feminista no Brasil. Entender o que é ser feminista em Petrópolis. Entender o que é ser feminista no interior do Brasil. Porque é diferente. Sabe? O que é ser feminista no alto do morro. Então, e aí, a gente entra agora, Nath, eu queria também entrar num campo aqui, que é o seguinte, tem uma matéria, eu vi uma matéria recente, agora não vou me lembrar o jornal, mas que o quanto tem aumentado o número de pessoas aprisionadas por conta de pequenos furtos, né, por conta da carestia, da miséria que as pessoas estão vivendo hoje, né? E aí tem uma matéria recente, uma situação que você vai lembrar, Nath, Tia Lili também, da mulher que foi presa por roubar uma bobagem no supermercado para levar para casa, né? O quanto essas mulheres que são arrimo de família estão vivendo hoje na miserabilidade, ainda mais na miserabilidade, e por conta de não ter emprego, de não ter perspectiva. Né? E aí, bem, eu quero chegar num ponto que é o seguinte, o que tudo isso tem a ver com a política? O que é que essa situação de miséria, as mulheres que estão cada vez mais vulneráveis, o que é que isso tem a ver com a política? Porque muitas vezes a gente fala, precisamos de mais mulheres na política. Mulher, vem aqui, vem fazer parte desse movimento, se filia a partidos políticos. Mas aí eu quero pensar no seguinte, o que é que tudo isso, a situação de miséria, a falta de emprego, a falta de perspectiva tem a ver com a política, Nath? Cara, eu acho que muita coisa, assim, inclusive para a situação difícil que a gente vive de falta de mulheres na política, né? Eu acho que tem aumentado muito o papel da internet, das ONGs, da
popularização, inclusive, da pauta de mais mulheres na política. É impressionante, assim, você vê na TV passando partidos conservadores, falando mais mulheres na política e falando isso, né? Olha, vir para política é coisa nossa e a gente não é feminista. Ou seja, ainda faz aquela disputa de pauta, assim, porque quem defende mais mulheres na política é o movimento feminista. E é o movimento feminista da base da sua construção lá das sufragistas. Eu não estou falando nem das marxistas, revolucionárias. Da marxista. Eu estou falando das liberais, sufragistas lá da Inglaterra. Que fizeram fogueiras, que demandaram. É uma pauta que é nossa, né? Mulheres na política, por quê? Por essa interpretação. Quem vai entender o que precisa mudar é quem vive. A Maria Carolina de Jesus fala isso, né? Que se a gente tivesse um presidente que passasse fome, ninguém mais passaria fome no nosso país. Isso dito por uma mulher negra significa muito sobre a construção ainda política e partidária, né, e eleitoral do nosso país. Quer dizer que resolve? Não, né? Não resolve. Mas é um dado, né? A gente ainda não tem, a gente nunca viveu e na história política do nosso país um momento em que as mulheres fosse perto na política do que ela é na sociedade. Assim. A gente nunca teve mais de 50% de mulheres na política. Nunca teve. E o que eu verifico assim, de impacto, apesar de achar que as campanhas têm gerado efeito e de mais mulheres interessadas, na verdade, ainda de ter um perfil de uma mulher classe média. Que é um perfil bom, interessante, a classe média no Brasil é muito grande, mas ainda assim significa que a gente dialoga pouco com essa pauta na base, né? Na base dessa pirâmide. E se torna muito difícil, né? A gente tem esse lema, né? Por que a gente, ao longo dos períodos progressistas, a gente tratou primeiro de alimentar as pessoas e depois de ampliar o número de vagas nas universidades? Porque primeiro a gente precisava alimentar a fome do povo. A gente precisava que na escola não tivesse merenda, né? Passasse a ter da manhã, almoço, lanche. Isso. Porque com fome ninguém pensa. Essa semana, né, teve uma entrevista que passou no RJ1, que a repórter chorou junto. E foi um momento muito difícil, assim. Eu não sabia se eu estava constrangida, se eu chorava junto também, se eu ficava emocionada, se eu ficava com pena, desesperada. E eu fico pensando assim, quantos gatilhos, né? Também não foi gerado em outras pessoas, porque a entrevista dessa mulher foi assim, ela demonstrou assim, em menos de um minuto, um looping de sentimentos que era o luto de ter perdido o marido e a filha. Ela não falou como, mas falou assim, perdi em 6 meses, 1 ano. Então pode ter sido de Covid, por exemplo. E ela foi contando uma narrativa muito rápida de tô com fome, tô aqui num programa de cozinha para receber o almoço, porque eu perdi o marido, eu perdi a filha, eu tenho que cuidar ainda de outros filhos, dos netos, e eu passei a catar latinha. E eu não tenho emprego. Como é que a pessoa vai pensar em política? Como é que a gente vai virar e falar assim, vota, tem que votar, não esquece de votar, festa da democracia? Não tem. Não tem como você disputar com a fome. Você disputa até com a consciência de classe com fascismo, mas você não disputa a consciência de classe de ninguém com fome. E isso é muito prejudicial para as mulheres, porque são elas a maioria, né? A gente já falou isso, elas são a maioria das chefes de família, as mulheres são
a família tradicional brasileira não é a família heteronormativa, né? Com um homem e uma mulher. A família tradicional brasileira é uma mulher, mãe solo, que tem que se virar em mil para poder dar conta do que vai botar em casa para alimentar as crianças. Às vezes nem ela come. Mas essa é a família tradicional brasileira. E a gente precisa encarar ela de frente para poder resolver. Por isso que não dá para ficar tratando de forma abstrata. Vamos combater a fome. Não. A proposta precisa passar por uma questão de gênero. A gente precisa retomar os projetos, por exemplo, como a Habitação Minha Casa e Minha Vida teve vários problemas. Agora, não tem como falar que foi um erro entregar o cartão na mão da mulher. Não tem. Isso foi um acerto. A gente precisa trazer esses outros acertos. Qualquer programa de distribuição de renda, de combate à fome, precisa entender que você precisa resolver a mulher. É a partir da mulher que você resolve e vai resolver o problema da sociedade como um todo. E resolve o problema da política, no final das contas, né? Porque é isso. Você não tendo fome, as pessoas começam a sonhar, podem querer voltar, querer entrar na universidade, vai poder querer ouvir falar de política, mas a gente também precisa querer entrar, né? Pra falar, porque a galera deu aquela acomodada, bonita. E aí falou assim, tá tudo ganho, as pessoas estão comprando, tá tudo lindo. Não precisa mais falar sobre nada. Não é assim, né? Não é desse jeito. Tia Lili, vamos entrar agora aqui na nossa última rodada. Estamos aqui no nosso tempo regulamentar ainda, mas a gente vai entrar aqui na nossa última rodada. Eu queria passar para você, então, para você aí fazer também suas considerações com a Nath. Eu acho que aí depois a Nath também já pode ir finalizando. E eu quero lembrar todo mundo do seguinte, a gente tem um canal no YouTube. Então, todo o nosso material aqui, toda a live, todo o nosso vídeo também, a gente coloca no YouTube, é o mesmo nome, PCdoB Petrópolis, então segue lá. Em breve a gente vai estar fazendo também as lives por lá. Mas por enquanto estamos aqui. Tia Lili, está contigo. Bom, Nath, eu queria te agradecer muito a presença, todo esse esclarecimento, certo? Que para mim é muito importante, né, enquanto uma senhora, que sou do PC, sou comunista. Que senhora, Tia Lili, é uma jovem, essa mulher tem uma garra incrível. Vamos lá. Então, eu me sinto muito feliz em aprender com vocês, certo? Em ter essa oportunidade e gostaria muito de chamar as pessoas também para os coletivos que existem, para serem fortalecidos, porque muitas vezes vamos aprender nos coletivos. Quando fica difícil entender essa grandeza toda da questão feminista, vamos para o coletivo, né? Vamos ver lá no coletivo da saúde, o coletivo das mulheres negras, os coletivos do LGBT. Vamos conhecer cada um para que a gente possa ver essa questão feminista num todo. Muito obrigada, foi uma satisfação imensa estar aqui dividindo essa grande tela com vocês. Ai, que lindo! Gente, eu amei, já quero ser chamada de novo. Nath, fica aqui o convite para você voltar. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para aprofundar. Reforçar aqui o convite que a Tia Lili faz para seguir não só as redes do PCdoB, mas também tem a UBM em Petrópolis, sabe? A UBM no estado do Rio. Quem está na capital, tem a UBM na capital. Se organizem. Se organizem nos coletivos realmente. Tem o coletivo Dão Negro, tem o coletivo da OJS, você que é jovem, né? Porque quando a gente fala, e a gente fala, né, de se organizar nos coletivos, é porque a gente se sente apoiado e apoiada, são as pessoas que estão ali juntos, que podem se formar, sabe, juntos. Então, também tem o coletivo LGBT, que é a UNA LGBT, inclusive nesse mês, estamos comemorando o mês do orgulho, e semana que vem vai ter uma live aqui LGBT, então você que é LGBT, ou que não é LGBT, mas que quer acompanhar, então já se liga esse programa. Semana que vem, Quinta Vermelha, o tema vai ser LGBT. E, Nath, quero te agradecer muito
a sua disponibilidade, o conteúdo que você traz para a gente, porque a gente precisa desmistificar muita coisa, né? Que está em torno do feminismo, do que está em torno do que é ser uma mulher comunista, né? Tudo que a gente defende, que sobretudo o que a gente defende é uma sociedade justa. Nós não queremos uma sociedade mais justa, porque a sociedade mais justa é a que é um pouco menos desigual. Nós queremos uma sociedade justa, uma sociedade em que a mulher não fique, né, sobrecarregada com os afazeres e que, principalmente com os afazeres domésticos, né, por exemplo, isso é responsabilidade de todo mundo, mas isso é papo para outra live. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essa live aqui é importante porque a gente precisa trazer muito mais pessoas, sabe, para falar sobre feminismo e que existe machismo em todo lugar, né? Tanto na esquerda como na direita, né? E que o diferencial para isso é que a gente provoque as pessoas a pensar, sabe? A gente não está aqui para ensinar nada para ninguém. Não estamos aqui para ensinar. Não, lógico que não. A gente está aqui para provocar o pensamento, né? E que a gente possa, com essa live, com tantas outras, estimular as pessoas a pensarem, a refletirem, juntos e juntas, que a gente possa formar uma sociedade, de fato, menos desigual e sem machismo, né? Então, obrigada, Nath. Obrigada, Tcherili. Vamos junto, minha gente. Semana que vem estamos aqui de novo. E é isso. Tchau, tchau. Um beijo. Gente, obrigada. Muito obrigada. Tchau, até a próxima. Obrigada a você. Até a próxima. Obrigada, Tchau, Lívia. tchau.